Ouça a seguir a voz de Roberto Rabelo. Palestra de hoje. Que ensinar aos filhos? O pensamento central da nossa última palestra foi que sobre os pais repousa a responsabilidade de educar os filhos. Essa tarefa que o próprio céu impõe é o seu primeiro dever. A obra de educar os filhos deve começar cedo. A Escritura diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. É refrão popular que, conforme se torce a vara, assim cresce a árvore. Por ser a mente infantil extremamente impressionável, a criança nos primeiros anos da vida pode fazer grande progresso no bem ou no mal. Com efeito, as lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos da vida têm mais que ver com a formação do seu caráter do que tudo que ela aprenda em anos posteriores. Podemos mesmo dizer que já aos 3 anos de idade, o fundamento da educação está posto. Mas que ensinar à criança? Em primeiro lugar, na lista de pontos que mencionaremos está a obediência. Pomos isso primeiro porque a obediência é fundamental na educação. A obediência aos pais é um preceito divino. O 5º mandamento ordena: honra a teu pai e a tua mãe. E o Novo Testamento ensina: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios 6, versículo 1. Uma das primeiras lições que a criança precisa aprender é a obediência. Antes que fique bastante idosa para raciocinar, pode ser ensinada a obedecer. O trabalho da mãe deve começar com o bebê. Deve ela subjugar a vontade e o gênio da criança e trazer sua disposição em sujeição. Ensinai-lhe a obedecer e, ao se tornar a criança mais velha, não afrouxeis a mão. As ordens dadas à criança devem ser poucas, mas devem ser claras e devem ser obedecidas. Elas devem ser ordens razoáveis. A criança deve entender por que se exige dela o que se exige. Deve entender que tudo no mundo está sujeito a leis e por detrás das leis que regem o mundo está Deus. Obedecendo aos pais, deve a criança saber que está também obedecendo a Deus, de quem emana toda a autoridade. Assim, ela obedecerá por princípio e não por compulsão. Obedecerá sabendo que o que dela se pede é justo e próprio. Que fazer quando os filhos desobedecem? O mal da desobediência, em muitos casos, pode ser corrigido com um conselho, uma repreensão. Em outros casos, poderá ser necessário aplicar um castigo, talvez privando o faltoso de alguma coisa muito apreciada. E há também o recurso ao castigo corporal. O castigo corporal, porém, deveria ser aplicado só em último caso, e nunca estando os pais irados. Ao ser repreendida ou punida, deve a criança ver a justiça do ato paterno, que o castigo vem da violação de ordens razoáveis, do desrespeito à autoridade. E mais importante ainda, ao ser castigada, deve a criança sentir que os pais a amam, que lhes é doloroso puni-la. O amor é a chave mágica do coração e deve presidir a toda a disciplina do lar. Há o perigo de os pais provocarem revolta nos filhos, e tal não deve acontecer. Exigir o que não é razoável, impor regras em demasia, castigar com ira, punir com excessiva severidade são coisas que não convêm. O senso de justiça e proporção é muito agudo na criança. Ela se ressente do que é impróprio. A criança deve também ser ensinada a trabalhar com as mãos. O trabalho é coisa nobre. Foi Deus que o deu ao homem. Começando na meninice, devem os filhos ser ensinados a ajudar os pais nas lides do lar. Cada um deve receber a sua tarefa conforme a idade. O mais precioso bem que os pais podem legar aos filhos é o conhecimento de Deus. Esse conhecimento deve vir primeiro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Provérbios 9, versículo 10. Desde a mais tenra idade deve a criança ser familiarizada com Deus, saber que Ele é o Criador e Rei do Universo, que Ele é o nosso Pai Celeste, que nos ama, que está interessado em nós e nos presta ajuda em toda a necessidade. A mente infantil, como já notamos, é fértil terreno tanto para o bem como para o mal.
Na difícil tarefa de educar os filhos, podem os pais ter a ajuda do céu. Deus está pronto a dar sua bênção, a influenciar a criança para o bem. A promessa é: pedi e dar-se-vos-á. Nosso Salvador tem especial interesse nos meninos. Quando os discípulos repreenderam as mães que lhe trouxeram os filhos para que os tocasse, ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. São Marcos 10, 13 a 16. Jesus é hoje o mesmo compassivo Salvador. Vão as mães e os pais também ter com ele, apresentando-lhe seus problemas, apresentando-lhe os filhos. Receberão para si graça e força, e para os filhos o favor de Deus.